Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Esporte Arretado. Vamos falar um pouquinho sobre essas quartas de finais da Copa do Nordeste, beleza? Mas antes disso, dá essa força ao projeto, curta o vídeo aí, comenta aí, manda aí para aquele parceiro que tá na mágoa porque o Sport perdeu, ou aquele tricolor, aquele alvirrubro que tá dando aquela provocada. Continua dando essa força a gente, pra gente continuar fazendo esse trabalho que a gente tanto sonha um dia poder viver disso, tá ligado? Então é isso, né? A gente tinha feito o último vídeo sobre a classificação da Copa do Nordeste e como cada time chegava, né? O Bahia sendo o melhor time, o Fortaleza e Vitória tentando uma recuperação na temporada. Beleza que o Vitória tá fora da zona de rebaixamento, mas ainda assim é, parece que tem mais pontos do que bola. E o Fortaleza todo nessa situação, né, complicada. A gente falou também sobre o Ceará, que estava tendo uma temporada muito melhor do que nas últimas duas rodadas, né, que perdeu para Atlético Mineiro e Botafogo. Chegou a ser sexto colocado, acho que umas 3 rodadas atrás, antes de dar essa pausa no Brasileiro. E o Sport, que é o time já rebaixado nesse Brasileiro, tá ligado? E aqui a gente falou, né, como o Sport, o Ceará vinha um pouquinho mais favorito, mesmo tendo nessa situação do esporte, do Ceará tá jogando fora de casa. Mas como a gente sabe, na Copa do Nordeste nessa fase é só um jogo só, o jogo no time mandante. E aí tem toda essa rivalidade, assim, que foi até um jogo competitivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas deu, entre aspas, a, os favoritos, né? Exceto lá no Vitória contra o Confiança. Confiança ganhou do Vitória dentro do Barradão, uma zebraça, mas CSA ganhou pro Ferroviário, era o favorito. O Bahia ganhar para o Fortaleza era favorito e o Ceará ganhar para o Sport era favorito. Talvez o roteiro do jogo foi um pouquinho não como a gente achou que seria, tá ligado? Ou talvez fosse, né? Que a gente nunca falou que seria com os pés nas costas, a gente falou que seria uma competitividade, um jogo tenso, pela rivalidade, pela questão emocional. E aí é isso, né? E aí, o primeiro jogo que a gente vai falar um pouquinho sobre o Vitória perde por confiança, né? O Vitória perde por confiança, demite Carpini também, então assim, o Vitória. Isso que eu acho impressionante nos como eu posso falar, nas diretorias de futebol, né? Executivo de futebol, presidente, né? Os caras tem um período, sei lá, 30 dias, pode foi 38 dias, o Vitória foi menos dias. Mas, tipo assim, o cara tem 30 dias para poder trocar de treinador. Se Carpini já estava balançado, o que estava balançado, faz que nem o Sport fez com o Antônio Oliveira. Se você acha que tá balançado, mano, demite. Porque a pior coisa que acontece é você passar 30 dias, ou quase 40 dias, com o treinador dizendo que deu moral, que vai continuar e tal. E aí o treinador vai lá, perde o jogo e, e o time demite o treinador. Ou seja, perdeu 30 dias, perdeu 40 dias desse projeto, tá ligado? E foi o que o Vitória fez, né? Manteve o Thiago Carpini e aí perdeu, foi eliminado, uma partida horrível do Vitória, e demitiu o cara, tá ligado? Enfim, perdeu 30, 40 dias. E, e aí esse jogo é um pouquinho complicado mesmo pro Vitória. O Vitória, o Vitória já tava jogando valendo essa Copa do Nordeste, a gente tinha falado, desde 2010, desde essa volta, entre aspas, oficial da Copa do Nordeste, 2013 pra cá, que o Vitória não chega nas finais, não chega nas semifinais, então assim, o time já chegou seu time com mais título da Copa do Nordeste, até o Bahia igualar ali, né, em 22 e tal, mas é isso, né, em relação à confiança, traz uma confiança, mas assim, a gente tava analisando mais os principais times mesmo, porque não dá pra gente acompanhar todos os times em todas as divisões, né, mas a gente só falou que era o vice-lanterna da terceira divisão e tal, enfim, assim, é dureza, né? Enfim, pro Vitória, um adeus, tchau, né? Até mais. Em relação ao CSA, vence o Ferroviário, o CSA sexto colocado ali na terceira divisão, o Ferroviário quarto ali no grupo A3 do Santa Cruz. E nesse caso aqui, jogou em casa o CSA, né? Acho que aqui era um 50-50 mais próximo, porque era dos times, entre aspas, se nivelando, claro que na terceira divisão, G6, G8, né? É melhor ali, né? Mas poderia ter dado até Ferroviário mesmo, poderia usar um jogo, deu até chance o Ferroviário e tal. Em relação ao Bahia e Fortaleza,
O, o Bahia, na verdade, o Fortaleza vinha com mais franca atirador, né? Porque o Fortaleza vinha daquela situação que a gente falou, aquela tensão toda, aquela complicação, sai jogador, entra jogador e tal. Mas foi um jogo bem disputado, foi um jogo bem interessante. Em alguns momentos eu coloquei duas telas. Então assisti o jogo do Sport e Ceará e também do Fortaleza e Bahia. Bahia, assim, o jogo tava tenso, o jogo tava até, assim, o Fortaleza começou o jogo com muita tensão, com marcação alta, muita intensidade. Mas aquele pênalti ali no comecinho ali acaba com qualquer confiança de time, qualquer pretensão de uma mudança de postura. E aí tem a falha de João Ricardo também. Então, assim, pro Fortaleza foi uma pá de cal mesmo, né? Mas consegue voltar ali e faz 2-1 no final do jogo dá uma bafa no Bahia. Mas no final das contas, o Bahia venceu, né? Era o favorito. E o Fortaleza vem grandão agora aí para esse brasileiro. Tem um clássico rei contra o Ceará no domingo. E vai ser dureza, porque acho que, como a gente vai falar agora do Ceará, né? O Ceará também não tá com essa argoga toda, não, assim, tipo, de querer ser favorito num jogo desse, não, tá ligado? Acho que vai ser um clássico mesmo. A postura é o momento ideal aqui pro Fortaleza conseguir essa mudança de chave, virada de chave melhor, né? Essa virada de chave, porque o Fortaleza se ganhar aqui, cara, ele dá uma estagnada na crise e e tenta voltar pro brasileiro, tendo também a Libertadores para poder voltar a evoluir. E o Ceará, que não tá jogando bem, que não tá performando nada, tá assim, é um time bem cirúrgico, o time de Poder é um time bem inteligente em alguns momentos do jogo, mas assim, é como se ele desse a bola ao adversário e faz o que tu quer fazer aí que eu deixa o adversário jogar. Então assim, no momento do Ceará aqui era para ter uma intensidade melhor, né? Era pro Ceará ter tentado colocar, que a gente vai falar agora do jogo do Sport do Ceará, era para alguns momentos aqui o Ceará, assim, aumentar as linhas do time do Sport, mais intensidade, com a marcação mais afiada, para o Sport mostrar sua dificuldade aqui na ótica do Ceará, né? O Sport é um time, claro que Thierry voltou e a gente viu o quanto que ele traz essa confiança, cara, sem jogar há 8, 9 meses, 7 meses, né? Mas teve dezembro ali que não jogou. Então, assim, pro esporte, você vê o nível do cara, né? Mas o cara não joga, cara. Então, assim, vamos ver até quando vai durar, mas não tem muita expectativa. E em relação ao jogo do esporte, a gente pensa um pouquinho o quanto que a gente viu o jogo e viu, cara, esse time não é tão ruim, não. Mas não é tão ruim, não é por causa em si, né? Porque a gente viu o quanto que Antônio Oliveira foi desastroso pro time do esporte. Então, assim, se comparando a Pepa, basicamente nada mudou muita coisa não, né? Um pouco a mesma dificuldade de criação e tal. Talvez defensivamente um pouco mais seguro, que o Dona Paulista vai trazer isso pro esporte, mas em relação ao Antônio Oliveira, cara, é inacreditável o quanto que esse cara atrapalhou o time do esporte. Outra coisa em relação ao que a gente vai falar em relação ao esporte, né, cara, o esporte pro banco, a gente tinha falado que pro esporte ter uma chance na bola rolando, tem que fazer os gols no começo do jogo, no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, porque o esporte dispensou do Queiroz, assim, muitos jogadores que a gente sabe que o extracampo, até um pouquinho um atendo em relação a isso, é, tinha saído a notícia quando o Pepa saiu que o problema do vestiário do esporte era os português, complicando, tal, não sei o que, no final das contas era o sul-americano, né? O uruguaio, Domingues e Tite Ortiz. Tem vários relatos aí de como os caras estavam complicados no vestiário, mas o Sport fez essa dispensa de muitos jogadores. Claro que alguns daqueles ali poderia ser útil ou não, mas é mais uma resposta, né? Não é que não poderia ser útil para Daniel Paulista, mas Daniel Paulista, diretor do esporte, entre aspas, mandou uma mensagem para a torcida, né? Estamos vendo o que precisa ser feito, estamos fazendo o que precisa ser feito para lutar. Tem só discurso, a gente sabe que já foi já, entendeu? Mas assim, o esporte foi pro banco com muito jogador da base, né? Que vai ser o banco também contra o Juventude, exceto ali Pedro Augusto, que pode ser útil, mas o Keyson, que veio do Santos, não vai ser útil, não. Pelo menos eu acho que não vai ser útil. Espero que na minha língua. E aí, o Sport começou o jogo até bem. Achei um jogo tecnicamente abaixo. Então foi um jogo nivelado por baixo. Mas o Sport jogou até bem, assim. Criou algum tipo de chance. Jogou com um pouco mais no campo do Ceará. Eu não esperava isso. Jogou, né? Acho que Barleta, assim, inacreditável como ainda é o único cara que consegue dar amplitude ao time do esporte, porque o esporte tem 2 pontas, entre aspas, né?
Jogou com o Lucas Lima na ponta e Barleta na ponta. Aí Lucas Limas ele ataca a profundidade e dá amplitude ao time. Já Lucas Limas não vai, só segura a bola e volta e dá o giro contrário. Então, assim, pro time que o jogo que acho que Dana Paulista ele montou pro esporte, eu acho que era importante o esporte ter dois ponteiros interessantes, com velocidade. Aqui eu não tô falando que o Lucas Lima deveria ser esse jogador, né? Que ele não tem mais velocidade. Mas assim, seria interessante o esporte se ele tivesse as duas pontas esticando o campo. E aí, no caso, não foi o suficiente. E aí o esporte vai pro 0x0, né? Tem aquela último lance ali de Carlos Alberto inacreditável. A gente já falou tanto disso. É o único ponto, assim, que a SAF, que o esporte fosse SAF, a gente estaria menos preocupado, porque, assim, sendo SAF ou não, todo time faz transações certas e erradas. Escolhas certas, escolhas erradas, isso é normal. Mas, assim, existem escolhas que os caras fazem porque o dinheiro não sai do bolso dele. Isso aí eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Se fosse o dinheiro de Euro Romão, de Guilherme Falcão, hoje não teria trazido o Carlos Alberto nas circunstâncias que eles trouxeram. Mas que o dinheiro do time, da torcida, bota na justiça, paga depois e tal, os caras tá nem aí pra nada. Entendeu? E em relação à postura do time, eu achei que eu tava vendo um jogo assim, o emocional do time não tem emocional, o time não tem concentração, aquela falha lá de tanto de Carlos Alberto é um típico chute sem confiança, sem concentração, mas assim, Kaique França, mais uma vez o Sport perde pro Bahia, pro Ceará nos pênaltis, com o goleiro antecipando uma batida fácil, porque lá Renan, ele antecipa e o pênalti volta, acho que é de Castilho, e agora o pênalti voltou de novo, tá ligado? Assim, cara, pelo amor de Deus, é um pé dentro, fora, enfim, não esperou. Quando eu vi o lance, que eu vi o pé dele fora, eu disse, vai, vai chamar, vai chamar. E aí chamou. Aliás, assim, esperando, né? Um goleiro ansioso. A gente sabe que ele não é um goleiro de performar em pênalti, mas acabou atrapalhando no sentido da concentração. E aí é impressionante como esse time do esporte é um time sem concentração, sem emocional para lidar com as adversidades que o jogo pode aparecer. Não é em vão que o time, quando leva 1x0, desmora emocionalmente. Quando leva 2x0, desmora emocionalmente. A gente tá falando que não recebeu o baque, ninguém recebe o baque. Mas aí ele mantém a tranquilidade, toca a bola para voltar pro jogo, tá ligado? E aí, em relação a isso, eu acho que muito importante isso. O Denapolis vai ter que trabalhar muito isso pra gente não ter algo que a gente nunca viu na história. A gente nunca viu o Sport ser saco de pancada na primeira divisão. Então, cair, já caiu. O Sport não ganha 14 jogos de 27, pelo amor de Deus. Tem algum torcedor que acredita nisso. Continua acreditando, que futebol é isso, né? Mas eu não, como torcedor, eu penso que poderia ver, mas quando a gente pensa, Carlos Alberto, Barleta, não é que um time ele não pode ganhar 14 jogos de 27. O ponto não é esse. O ponto é, com uma zaga, com Cariús, com Carlos Alberto, assim, com o time que o elenco que a gente tem, com as escolhas de treino do presidente, do departamento de futebol, cara, veio, o Sport tinha todos os caras lá, Guilherme Falcão, tal, executivo e tal. Aí demitiu o futebol todo, limpou. Só ficou o Euro Romão. Aí ele trouxe um executivo de futebol, trouxe isso aqui, pelo amor de Deus, pra quê, cara? Não tem necessidade. O Sport não vai trazer jogador diferente, vai trazer jogador bom, não vai trazer jogador caro, não vai trazer jogador pra resolver. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara, não rola desse jeito, né? E aí, em relação à partida, que a gente vai falar também sobre o jogo do Sport contra o Juventude, para postar no sábado, que eu vou falar sobre Sport, Santo Náutico, né, a rodada de cada um deles. Mas, assim, o saldo, eu penso que Dona Paulista conseguiu ajustar algumas coisas. Ainda vejo o time muito frágil defensivamente. As transições é muito lenta também, então assim, é um time que dá muito espaço na defesa e dificulta muito a criação. Mas acredito que o saldo acaba sendo positivo porque a gente viu um Sport contra o Internacional. Pelo amor de Deus, cara. O jogo contra o Internacional foi um Internacional misto com sub-20. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Então, assim, pra mim ali foi terrível. Eu achei que o Sport não poderia competir profissionalmente contra ninguém. Um time tão desastado, tão desastroso em campo. Mas aí, Dana Paulista conseguiu dar alguma coisa assim. Acho que Zé Lucas é um achado muito bom pro Sport. Viveira oscilou muito na partida, teve alguns momentos muito bons, mas em alguns momentos também mal. Sérgio Oliveira, acho que a gente não pode falar que
pro time do esporte do jogo. Não faltou vontade, não faltou raça. Acho que teve isso. Faltou mais a raciocínio mais melhor, o toque de bola melhor, uma paciência melhor. Não é trocadilho. Faltou, de fato, assim, precisa ser um time mais maduro também nas escolhas dentro de campo, tá ligado? E na relação do Ana Paulista é isso. Eu acho que o esporte vem, talvez venha para competir, se Pedro Augusto encaixar bem ali no meio de campo, mas eu acho que a maior dificuldade da gente ali, querendo ou não, é do meio para frente. É um Lucas Lima que não só perdeu o pênalti, mas eu acho que a escolha do pênalti dele foi desastrosa, porque foi 9 jogadores que bateram o pênalti, ninguém escorregou. Então eu não estou dizendo que o campo não estava fofo, não estava molhado, estava. Mas outro jogador bateu e não escorregou. Por quê? Bateu com a atenção necessária para bater um pênalti daquele. Naquela circunstância, chovendo e tal. E ele. A gente nem sabe se ele escorregou mesmo. Talvez ele tenha batido, isolou e acabou caindo. Tá ligado? Botou o pé de apoio muito forte. No campo daquele, você não bota o pé de apoio naquele jeito. Entendeu? Se ele tivesse perdido o pênalti porque ele escorregou, e mais dois do esporte, mais dois de Fortaleza, tivesse perdido também, dizer não, cara, o campo tava terrível, sem condições de bater pênalti. Mas não, todo mundo bateu relativamente bem, fez as escolhas, e ele não. Então, assim, e até com o jogo também, né? A torcida do esporte tá órfã, não, porque Lucas Lima é o cara que corre campo. Nesse ano, pelo amor de Deus, cara, tá carente de ídolo. Se tá carente de ídolo, pode ser, porque se não for, cara, o ano passado o Lucas Lima de fato entregou muita intensidade, muita vontade e tal. Aí negociou com o Santos, foi pro Sport, assinou 2 anos de contrato, só pra ganhar seus 350 mil e churra, tá ligado? Não corre em campo, não tem vontade e tal, tá ligado? A torcida não, porque não tem ninguém ao lado dele, mas não, ninguém tá falando dele. Porque se todo jogador não entregar, porque o ao lado não corresponde tecnicamente, aí futebol se faz desse jeito. Se cada um entregasse o máximo, as partes conseguem encaixar na sua competitividade, tá ligado? E em relação à Copa do Nordeste é isso, né? A gente vem para esse mata-mata agora, essa Copa do Nordeste. Confiança contra o CSA, o jogo sendo na casa do CSA, né, como mando de campo. O Bahia pega o Ceará, o jogo na Fonte Nova, né, em Salvador. E aqui eu não sei nem quando é que vai ser, viu, galera? Quando tiver uma data que a CBF destrinchar, e volta aqui e fala um pouquinho como cada um vai estar. Talvez o CSA esteja melhor na Série C, talvez o Confiança já tenha sido rebaixado ou não. O Bahia tenha ficado no G4 brasileiro, o Ceará, enfim. Muita coisa pode acontecer, né? Com essa esticada na Copa do Nordeste, muita coisa pode acontecer em relação aos momentos do time. Por exemplo, o Sport jogou contra o Ceará na mudança de treinador, essa questão toda. Se fosse ali entre Antônio Oliveira, pelo amor de Deus, né? Eu não teria assistido o jogo, não vou mentir. Eu não teria assistido o jogo. Mas é isso, beleza, galera? O vídeo é sobre isso hoje. Dessa força a gente, continua curtindo o vídeo aí, comenta pra gente continuar fazendo esses vídeos, beleza? Tamo junto, é nóis.